Opa, vamos revisar mais um pouco de biologia comigo, pessoal? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre ponto de compensação fótico. Vamos analisar gráficos sobre isso. Vamos revisar biologia, um pouquinho sobre fotossíntese, respiração, metabolismo energético. Vem comigo agora! E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia. E pessoal, na aula de hoje a gente vai revisar com vocês o tópico PCF. Já ouviu falar? Às vezes, tá, gente, a questão chama só de PC. É o ponto de compensação fótico. Ou somente ponto de compensação. O que é o ponto de compensação fótico? O que é o PCF? Ó, pessoal, trouxe aqui uma definição para vocês do que é o PCF. Ó. É o ponto no qual a taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração em um organismo, tá? Então a gente vai olhar, por exemplo, uma planta e a gente vai observar se a taxa de fotossíntese dessa planta está igual à taxa de respiração. Ô, Jean, mas o que isso vai me dizer? Pessoal, é importante lembrar que a fotossíntese e a respiração elas têm equações contrárias. A fotossíntese tem como reagentes água e CO2 e o produto vai ser glicose e oxigênio. Já a respiração, os reagentes vão ser glicose e oxigênio e os produtos água e CO2. Então isso quer dizer, tá, gente, que o que um processo produz, o outro consome. Então se você chegar numa questão e essa questão disser para você, só repetindo, que a taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração naquele organismo, pode ser uma planta, pode ser uma alga, isso quer dizer que esse organismo está em seu PCF, seu ponto de compensação fótico. Então, o que um processo produz, o outro processo consome. Então a gente coloca assim, ó, que fotossíntese é igual a respiração, tá? Plantas de sombra, pessoal, outra observação aqui interessante que eu coloquei para vocês, ó. Plantas de sombra possuem PCF menor do que plantas de sol. É uma importante observação, tá, gente? Por quê? Porque se a planta é de sombra, ela já tem uma adaptação para viver num local, tá, gente, que já tem menos luz diária. Então, a planta de sombra, ela já recebe menos luz por dia e ela consegue sobreviver com menos luz diária. É por isso que ela tem que ter um PCF mais baixo que a planta de sol. Já a planta de sol, gente, é aquela planta que tem uma adaptação e consegue sobreviver muito bem num ambiente bem ensolarado. Então esse tipo de planta normalmente não vai conseguir viver bem no ambiente sombreado, né? Então ela vai precisar de um ambiente mais iluminado. É exatamente esse o ponto aqui que a gente está ressaltando para vocês, tá? As plantas de sol têm PCF mais alto porque elas apresentam uma adaptação e conseguem viver melhor em ambiente ensolarado, tá? Ao contrário da planta de sombra que vai precisar e consegue viver em ambiente com menos sol, tá? Então, pessoal, vamos para a análise de gráfico, que normalmente os alunos têm uma certa dificuldade em fazer análise de gráfico quando caem em questões, tá? Isso é uma coisa que a gente normalmente percebe ao longo dos anos, né? Desde quando eu comecei a dar aula, eu percebo que muito aluno tem dificuldade de resolver questões que envolvem gráfico, tá? E lembre-se, prova do Enem, vestibulares estilo tradicionais, né? Eles gostam muito de cobrar questões com gráficos, tabelas, interpretações, tá? Então, nesse primeiro gráfico aí, pessoal, que a gente vai analisar, o gráfico de cima, a gente tem a taxa do processo. Ó, toda vez que você pegar um gráfico, você analisa o que é que tem aqui, ó. E o que é que tem aqui nesse gráfico, ó. Aqui esse gráfico está mostrando a taxa do processo. Então, quanto mais para cima, mais o processo aumenta. Quanto mais para baixo, mais ele diminui. Em função de quê? Da intensidade luminosa. Ó. Quanto mais para a direita, mais intensidade luminosa. Quanto mais para a esquerda, aqui é zerado, né, gente? Então, aqui está no escuro. Aqui está sem luz. Entendeu? Então, o que a gente percebe? A taxa de respiração nesse gráfico, ela vai ficar constante, ó. Vai ser uma reta. Por quê? Porque a respiração, ela não sofre influência da intensidade luminosa. A luz não influencia sobre a respiração, mas a luz influencia sobre a taxa de fotossíntese, ó. Se não tem luz, não tem fotossíntese.
Você vai aumentando a taxa de luz, a intensidade luminosa, melhor falando, né? E aumentando a intensidade luminosa, a gente vai evidenciar um aumento da taxa de fotossíntese. Ô Jean, é uma coisa indefinida? Quanto mais eu aumentar, mais vai aumentar a fotossíntese? Não. Chega um momento, tá, pessoal, que mesmo que você aumente a luz, mais ou menos aqui, por exemplo, ó, mesmo que você aumente a luz, a taxa de fotossíntese vai passar a ser constante. Quando isso acontecer, tá, gente, a gente diz que foi atingido o ponto de saturação luminosa. O ponto de saturação luminosa, gente, é o ponto a partir do qual, mesmo aumentando a luz, mantendo os outros fatores ali relativamente constantes, né? Mesmo aumentando a luz, a taxa de fotossíntese não vai aumentar mais. É o ponto de saturação luminosa. Ô, Jean, e como é que eu identifico o PCF nesse gráfico? Gente, o PCF não é o ponto no qual a taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração? Então, a taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração nesse ponto onde as duas linhas se tocam, ó. Fotossíntese é igual à respiração. Então, isso aqui, esse ponto, representa o PCF. Detalhe, ó, pessoal, se a questão falar para vocês que o organismo está abaixo do seu PCF, essa faixa aqui que eu acabei de pintar, ó, abaixo do seu PCF, o que é que vai acontecer? A fotossíntese vai estar menor que a respiração. Se a fotossíntese está menor que a respiração, tá, gente? Haverá consumo de reservas. Essas reservas, em geral, são reservas de amido, tá? Se a questão falar que está acima do PCF, é essa faixa toda aqui, ó. Acima do PCF, fotossíntese maior que a respiração. Vai ser o contrário, né? Vai ser produção, assim, produz reservas. A reserva do vegetal, a gente vai ser amido. Então, se a planta tiver no PCF, que é exatamente esse ponto aqui, tudo que a fotossíntese produz, ela consome. A respiração consome, no caso, né? Tudo que a fotossíntese produz, a respiração consome. Se estiver abaixo do PCF, fotossíntese menor que respiração. Acima do PCF, fotossíntese maior que respiração. Às vezes, ao invés de taxa do processo aqui, para tentar enganar o aluno, a questão pode colocar, por exemplo, consumo de CO2, taxa do processo em função do consumo do CO2, por exemplo, né? Então, o consumo do CO2, tá, gente, é feito na fotossíntese. Ou a liberação de oxigênio. Liberação de oxigênio é feita na fotossíntese. A respiração, ela usa oxigênio, entendeu? Então, tomem cuidado com o que é que o gráfico está trazendo. O clássico é esse aqui, ó. Taxa do processo em função da intensidade luminosa. A gente identifica o PCF se a fotossíntese for igual à taxa de respiração, tá bom? Aqui, pessoal, o gráfico de baixo, a gente também colocou a taxa do processo em função da intensidade luminosa. Só que agora a gente colocou a taxa de fotossíntese de duas plantas. E a gente está considerando que a respiração é a mesma. A respiração é a mesma para as duas, tá? Então essa linha vermelha aqui constante, ó, seria a taxa de respiração tanto para a planta A quanto para a planta B. Vejam que as linhas de fotossíntese são linhas diferentes. Tem a fotossíntese da planta A e tem a fotossíntese da planta B. Tem taxas de fotossíntese diferentes. Então isso pode ser um indício para você identificar qual é a planta de sombra, umbrófila, umbrófita, tanto faz, e qual é a planta de sol. A gente vai exatamente pela dica que eu passei para vocês, ó. Planta de sombra possui PCF menor do que planta de sol. PCF nesse ponto em que a fotossíntese iguala. Quem é o PCF menor aqui, gente? 1 ou 2? PCF menor é 1, tá mais para a esquerda, ó. Então, se esse é o PCF menor, aqui é o PCF da planta de sombra, que é a planta B. E aqui é o PCF da planta de sol, que é a planta A. Então, nesse gráfico aqui, tá, gente? Essa fotossíntese da planta A é de uma planta de sol, uma planta heliófila. E a planta B
vai ser a planta umbrófila. Vá pela dica, tá? Planta que tem menor PCF é planta de sombra. Planta que tem maior PCF é planta de sol. Já explica isso de novo. A planta de sombra, ela consegue viver bem no ambiente com pouca luz. Então, com pouca luz, ela já consegue ultrapassar a taxa de respiração dela. Entendeu a ideia? A planta de sol, ela já precisa de muita luz para poder conseguir viver bem. Então, essa planta de sol, ela vai ultrapassar o seu PCF depois que a planta de sombra já ultrapassou, tá? Gente, essa questão de gráfico, né, é bem importante responder questões que envolvem gráfico, interpretar cada gráfico fornecido pela questão para que vocês consigam desempenhar um melhor rendimento, né, na hora dos simulados, na hora das provas e até na prova do Enem também, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal, sobre ponto de compensação fótico, PCF. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí, não esquece de se inscrever no nosso canal, né? E pode compartilhar os nossos vídeos à vontade, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.